segundo São Lucas. Naquele tempo, propôs Jesus esta parábola a uns certos que se fatuavam de justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem, por exemplo, como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de tudo que possuo. Publicano, porém, conservando-se à distância, nem sequer se atrevia a levantar os olhos ao céu. O que fazia era bater no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Afirmo-vos que foi este que voltou justificado para a sua casa, e não outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A epístola de hoje é de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sabeis que quando éreis gentios, deixáveis arrastar sem critério nem razão atrás de ídolos mudos. É por isso que vos declaro que ninguém que fale sob inspiração do Espírito de Deus diz maldito seja Jesus. Como também ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão sob a inspiração do Espírito Santo. Há certamente diversidade de graças espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um, em ordem ao bem comum. A um é dada a palavra de sabedoria pelo Espírito, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom de curar, neste único Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outra a variedade de línguas, a outra a faculdade de interpretar. Todavia é sempre um só e mesmo Espírito, que faz tudo isto, repartindo por cada um consoante lhe apraz. Hoje, nós estamos no 10º domingo depois de Pentecostes. Domingo este muito importante, porque nos recorda que nós somos cristãos e tal e qual devemos estar humilhados na presença de Deus. O verdadeiro cristão, aquele que verdadeiramente segue a nosso Senhor Jesus Cristo, que segue ao divino modelo Jesus Cristo nosso Senhor, o único exemplar de toda a graça, aquele que, sendo Deus mesmo, desceu do céu à terra e tomou a nossa carne, indicando-nos que o caminho que devemos seguir é o caminho da humilhação, o caminho do rebaixamento, o caminho da descida de nós mesmos para mais baixo do que somos. Nós reconhecemos, é claro, a nossa miséria é um primeiro passo, porque afinal de contas todos nós sabemos que precisamos de confessarmos se somos cristãos. Nós sabemos de nossa miséria e fraqueza, e ainda assim alguns de nós conseguem se orgulhar mesmo diante das suas fraquezas. Nós temos que compreender uma coisa: se nós não temos o Espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós não conseguiremos ir adiante nesse caminho espiritual. Portanto, vamos comparar esta parábola do fariseu e do publicano para que nós possamos compreender um pouco o que é um verdadeiro espírito cristão e o que não é. Hoje em dia nós temos uma grande gama de fariseus. O que é o fariseu do Evangelho? O fariseu do Evangelho é aquele que, chegando para fazer a sua oração, no lugar de se ajoelhar e prostrar-se diante da divina majestade, reconhecendo-se pecador, reconhecendo os próprios pecados, porque sabe que o fariseu, de acordo com a Sagrada Escritura, é aquele que conhece todos os pontos da lei e manifesta em si mesmo todos os pontos da tradição. O fariseu do Evangelho, que se fala aqui por nosso Senhor Jesus Cristo, neste Evangelho de São Lucas, é aquele homem que, conhecendo e admirando toda a lei,
conhecendo e interpretando a tradição, é capaz de passar aos próximos. Portanto, o fariseu é aquele que, no nosso caso de cristão, é aquele que conhece a lei toda. É aquele máximo intérprete das Sagradas Escrituras. Ou, se não é isso, ao menos um homem, em nossos tempos, que conhece com exatidão todo o catecismo. Este comparamos ao fariseu. Pois bem, como se portam os fariseus de nossos tempos? Dizem-se cristãos, conhecedores do catecismo, e, no entanto, se arrogam de já ter ganhado o céu, porque não pecam mortalmente. Nós somos homens, cheios de pecado. Se nós recebemos a graça de não cair em pecado mortal, é uma graça. É um dom gratuito de Deus para nós não termos caído nesta mazela da ofensa atual a Deus. No entanto, nosso Senhor nos recorda que ainda estamos presos à carne e, portanto, ainda estamos cheios e sobrecarregados de pecados veniais. Nós podemos não ser adúlteros, como os mundanos de hoje. No entanto, nós ainda temos as tentações impuras. Se nós não temos a tentação pela avareza, temos aquela vaidade, temos a soberba de não julgar adúlteros por nossas próprias forças. A compreensão de nós mesmos nos faz reconhecer que nós somos cheios de defeitos. Nos nossos deveres de Estado, quantas vezes levantamos-nos tarde por preguiça? Quantas vezes deixamos de dar bom exemplo aos filhos em casa? Deixamos de repreender na hora certa? Ou repreendemos em demasia? Nós dizemos, em nosso descaradamento, que não somos injustos. Mas reparemos bem, nós somos injustos se começamos a julgar nosso próximo. Nós nos fazemos injustos se começamos a, como juízes, sem autoridade divina para julgar, começamos a dizer: o nosso próximo é pecador, o nosso próximo fez isso, o nosso próximo fez aquilo. A partir do momento que nós começamos a julgar em demasia as ações de nosso próximo, e inclusive começamos a querer julgar suas intenções, então nós acabamos nos tornando injustos. E por fim, nós dizemos que não somos ladrões, como todos os outros homens. Se nós dizemos isso, primeiramente nós julgamos nosso próximo de ladrão, sem saber que rouba. Segundo, nós roubamos sim. Nós estamos roubando de Deus a sua misericórdia, porque afinal de contas, nós temos que cumprir bem os mandamentos e reconhecer o nosso pecado e não ficar apontando um pecado alheio. Roubamos de Deus a misericórdia porque Ele nos dá de livre acesso, livre bondade, e nós queremos usurpar de Deus este direito de dar a quem merece ou a quem quer. Não devemos julgar o nosso próximo, e sim julgamos a nós mesmos. Ou antes, como diz São Paulo, nem a nós mesmos julgamos, porque nossos olhos, aqui nesta terra, infelizmente por nossa maldade, ainda estão obscuros, e conseguem enxergar bem onde há mal, e mal onde há bem. E por fim, o publicano, o fariseu, ele começa a se vangloriar de suas práticas boas. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que possuo, faço tudo isto, faço aquilo, faço aquele outro. Se o fariseu começa, no caso o cristão de hoje começa a vangloriar-se de seus bons atos, então pelos seus próprios bons atos será posto em juízo por Deus. Porque aquele que começa a gloriar-se de seus atos, mesmo que seja somente perante Deus, já recebeu a sua recompensa. Deus vê o que está em nosso coração e reconhece nossas intenções. Nós, quando começamos a ter vaidade de nossos atos bons, então nós começamos a ser depreciados por Deus. Repare bem naquela pessoa que chega até vós e começa a falar bem assim: eu sou bom, eu dou comida ao pobre, eu dou água a quem tem sede, eu levo roubo para o indigente. Repare bem qual é a sua atitude perante essa pessoa. A sua atitude é: essa pessoa é uma vaidosa. Pois bem,
Deus é muito mais severo quanto a isto, porque Ele sabe o que passa em nossos corações. Se nós fazemos uma ação pequena que seja, com a intenção de ter vanglória, sem um pingo de amor de Deus, nós perdemos a recompensa do paraíso. É triste, mas é verdade. Deus, Ele sabe tudo. O homem, ele enxerga o ato externo. A pessoa que se vangloria para o homem, ela é reprovada pelo homem. A pessoa que se vangloria no coração para Deus, é reprovada por Deus. Porque o homem não sabe o que passa no coração do outro. Mas Deus perscruta corações e rins. De que adianta vangloriar-se para Deus dos bons atos, se seus atos bons estão cheios de pedras? No lugar de terem somente diamantes? É preferível não se gloriar de seus atos. Ao contrário, o fariseu, nós vamos agora fazer o nosso exame daquele que, sendo publicano, é o cristão que acabou de se converter, ou então aquele cristão que conhece o catecismo e o põe em prática, e não somente o conhece. Hoje em dia nós temos muitos conhecedores, conhecem tão bem o catecismo e os documentos papais, que esquecem de conhecer a si mesmos. O publicano não. O publicano conhece o catecismo. Às vezes é tão grandioso que conhece os documentos papais. Ele é um bom pregador, um bom ensinante e, ainda por cima, praticante da sua fé. Os nossos tempos de hoje necessitam destes publicanos, porque afinal de contas, temos muitos conhecedores que não fazem nada. E temos poucos publicanos que, às vezes, mesmo sem conhecer, conseguem fazer muitas coisas, o que leva a Santo Afonso, Maria de Ligório, a dizer: eis que aquela velhinha que está no fundo da igreja e que reza seu terço é capaz de salvar-se antes de mim. O publicano é aquele cristão que, em nossos tempos, ele fica no último banco da igreja, ou mesmo que senta na frente, mesmo que se aproxima do altar, reconhece sua miséria e sabe que, se fosse por si mesmo, era indigno de estar ali. No entanto, confia na misericórdia de Deus e aproxima-se do Senhor, porque sabe que Deus é rico em misericórdia e sabe apagar o mal por causa de poucas coisas que se fazem por Ele. Reconhece suas misérias, reconhece que mesmo seus atos bons estão cheios de areia. Reconhece que, naqueles diamantes que tenta lapidar, tira lascas maiores do que deveria, ou então acaba sujando no lodo do pecado. O publicano do Evangelho, ele é comparado ao bom cristão hoje. Aquele cristão que, reconhecendo que, mesmo com todos os seus atos bons, a bondade vem de Deus. E, por causa disso, mesmo ele consegue se humilhar diante da divina majestade. Consegue se rebaixar perante Ele e pedir a Ele que não abandone. O mau cristão, ele faz tudo achando que é sozinho. E vangloria-se disso. O bom cristão reconhece que, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus crucificado, nada nós podemos fazer. Nós, muitas vezes, estamos muito aquém deste bom cristão. Ainda pensamos em fazer nossos atos somente pelo ato em si. E esquecemos de fazer nossos atos unidos à divina majestade. Quantas vezes nós temos que meditar naquele pequeno preâmbulo que nos diz São Luís de Montfort, que nós somos aquele lavradorzinho que chega perante o rei e, sabendo que é pobre, não tendo mais do que dar de dons, só chega com uma maçã. Este é seu dízimo, este é seu imposto. O que acontece? A sua maçã está uma parte boa e a outra parte está podre. Esses são os atos bons dos cristãos. Nossos atos bons estão cheios de defeitos. Afinal de contas, o pecado de Eva entranhou-se em nossa alma e nossos atos não são incapazes de ser perfeitos. O bom cristão, ele reconhece isso e fica com vergonha de entregar a sua maçã. É claro, eu também teria. Até hoje eu tenho vergonha de entregar diante de Deus as minhas frutas, os meus frutos de boas obras. Porque afinal de contas, no meio do caminho, eu esqueço que comecei aquela obra por Deus e faço a obra por mim mesmo. Ou então começo a infiltrar minha distração,
Ou então começa a infiltrar-se o apego a mim mesmo. Ou então eu esqueço daquele ato por amor de Deus e penso que o próximo está assistindo. E a pureza de intenção voa igual um passarinho. Então, o que faz este lavrador? O que fazemos nós, publicanos, diante de Deus? Se nós, é claro, queremos ser como este publicano do Evangelho, nós, perante a divina majestade, nós devemos inclinar-nos perante a divina potência, irmos até a Rainha soberana do céu e da terra, a Virgem Maria, com o nosso terço na mão, rezando o nosso rosário. Lembram que eu falei daquela velhinha que senta no fundo da igreja e que reza seu terço? Muitas vezes é mais fácil de salvar do que nós. Pois bem, nós temos que imitar o exemplo dela. Peguemos nosso rosário, aproximemo-nos da Virgem Maria, Mãe de Deus, a onipotência suplicante. Entreguemos a ela nosso fruto, cheio de defeitos. Ela, com a faca de ouro da sua misericórdia, cortará a parte ruim. Porque, afinal de contas, não adianta oferecer a Deus frutos podres. E se nosso fruto está meio podre, meio bom, ao menos a parte boa deve ser oferecida. É pouco, é claro, porque às vezes só sobra um pedacinho bem pequenininho. Mas ela sabe deixar enfeitado. Se nós rezamos nosso rosário, claro, com a intenção de rezá-lo com modéstia, atenção e devoção, a Virgem Maria pega as flores que nós damos a ela, põe numa bandeja de ouro e depois coloca aquele fruto em cima. O Senhor olhará primeiro para a rainha que ofereceu, depois olhará para as flores da bandeja de ouro e por fim olhará para o fruto. E o fruto será a parte menos importante para ele, porque quem ofereceu não fomos nós, mas foi a rainha do céu e da terra. Se nós queremos imitar este publicano, nós temos que aproximar-nos da Rainha de Misericórdia, reconhecidos de nossas faltas. Não adianta não reconhecermos que nós somos pecadores. Reconheçamos nossas faltas, aproximemo-nos com humildade. Sem humildade não dá. Aproximemo-nos com humildade. Aceitemos as repreensões que esta mesma Senhora aprouver dar-nos. Lembremos-nos, Nossa Senhora é Rainha de Misericórdia e não de miséria. Ela é capaz de repreender sim seus filhos. Aproximemo-nos dela com grande resignação, os olhos baixos, e entreguemos a ela, com todo respeito e carinho, tudo o que pudermos oferecer a ela. Assim ela nos dará este fruto de interceder por cada um de nós. Assim como intercedeu pelos santos que comemoramos hoje, que são os santos Nazário, Celso, Vítor I Papa e Santo Inocêncio I, assim ela intercederá por nós e nos dará a graça de, sofrendo os martírios de cada dia, pela dor e contrição de nossos pecados e pela penitência que Deus mesmo nos manda, obteremos da divina majestade a reparação e a glória que lhe é devida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.